Esse meu encontro eu aguardo há 1 ano e meio. E olha, meu último encontro com ela foi no Troféu, né, o Melhor da Cidade, um evento que acontece em Campo Grande, prestigiando, né, homenageando as personalidades da política em Mato Grosso do Sul. Ao vivo comigo, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas. Senadora, primeiro estou muito feliz pela senhora. Na hora que a senhora chegou ali, eu falei, vou cumprimentá-la antes do programa começar. Muito feliz pela sua presença. Bom dia, tudo bem, senadora? Bom dia, Rodrigão. Prazer estar aqui com você na Rádio Cidade 97. Dizer que eu também estava com saudade, viu? Não é só você. A senhora tem um carisma, tem uma... Eu já te falei, não é jogar confete, porque eu lembro que no ano passado eu falei isso para a senhora. Não precisa jogar confete, porque mulher forte, determinada, inteligente, né? Lá em Brasília, ocupou o cargo de ministra e falava de igual para igual, sem ter medo de ninguém. Tem que ter aí ó, o reconhecimento por todos nós. Por todos nós. Senadora, tudo bem? Tá de férias de Brasília? Tudo bem. Férias de Brasília, nem muito, né? Porque lá a coisa não tem sessão, mas as coisas continuam andando, né? Mas aqui no estado, muito trabalho, agora as convenções, eu sou a presidente do PP estadual e tem que andar o estado todo. Saindo da entrevista, estou já partindo para Dourados. Para Dourados. Vai encontrar o prefeito Alan Guedes? Vou encontrar o prefeito, mas vou numa reunião com o Ministério Público Federal sobre o problema das invasões dos indígenas em Douradina, Carapó, em alguns municípios, Iguatemi, alguns municípios aqui do nosso estado que preocupa muito. Esses conflitos, esses confrontos, senadora, pegando, né, nessa questão ali da nossa região, da região sul do estado, houve ali, né, uma melhora, houve uma piora ou não avançou em nada essa questão de demarcação de terras, essas resoluções envolvendo terras? Infelizmente, esse é um assunto que nós estamos tratando dele, eu especialmente, há mais de 15 anos. Né? E é um assunto que eu esperava que evoluísse, inclusive com a aprovação da lei que nós fizemos, do marco temporal, que foi aprovada na Câmara, no Senado, o presidente vetou, nós derrubamos os vetos e a lei está vigente. Só que algumas entidades, alguns partidos entraram no Supremo questionando a lei. Né? Então, nós estamos aí aguardando agora, está com o ministro Gilmar Mendes, para que isso avance e que a gente possa ter paz no campo. O que acontece hoje é muito ruim para todos. Os indígenas que não recebem o que eles precisam, né? Os produtores rurais que têm a sua escritura, que estão lá há muitos anos. E aí eu quero aqui dizer uma coisa que eu disse outro dia para o ministro Gilmar Mendes. Nós não estamos falando de grandes produtores que têm áreas enormes e que poderiam... Não, nós estamos falando de gente que mora na propriedade, de gente que tem 5 hectares, 3 hectares, enfim, pequenos produtores rurais, médios produtores rurais, que são donos da terra e que aí recebem essas invasões que aí os índios chamam de retomadas, mas não são retomadas. Quem tem o título e está na terra não é retomada. Isso é invasão de terras. Nós precisamos resolver esse assunto de uma vez por todas. Eu lembro quando o presidente Lula veio aqui na ampliação da JBS, senadora, ele falou justamente nisso, né? Ele fez um compromisso até ali durante o discurso dele, eu lembro muito bem disso, porque a gente estava transmitindo ao vivo, que ele falava assim, ele falou para o governador Eduardo Riedel, olha, vamos firmar um compromisso aqui, a União entra com 50%, o Estado entra, se eu não me engano, com 50%, para tentarmos resolvermos a questão das terras indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, a demarcação de terras. A senhora chegou a ver esse comentário do Lula na época? Com certeza. Eu li, né, eu não estava aqui, mas eu li e eu acho que isso pode prosperar, mas não é invadindo terra. Porque se você faz uma invasão, você já tira o clima de uma negociação, de uma mediação e da pacificação. Então, eu acho que eles precisam sair da terra e aí sim, através da FUNAI, do governo do estado, que o Eduardo Riedel criou uma secretaria, uma subsecretaria para cuidar do problema dos indígenas, porque nós temos a terceira maior população do país, e esse problema
ele precisa avançar, mas não é com violência, não é com terror, tacar fogo em lavouras, como a gente está assistindo hoje, e isso é muito ruim. Eu acho que isso retarda, né, essas negociações. O ministro Gilmar Mendes criou uma comissão, uma mesa de negociação. Eu fui convocada para essa mesa pelo presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e a nossa primeira reunião acontecerá no dia 5 de agosto já, com 3 senadores, 3 deputados federais, governadores, os indígenas representados pelas mais diversas associações, a FUNAI, o Ministério dos Povos Originários, enfim, uma série de pessoas para a gente debater e ver se a gente consegue encaminhar uma conciliação, aí sim, para chegar à compra com critérios, ver quem tem direito e quem não tem, quem quer e quem não quer, enfim, caminhar para uma solução pacífica. Bom, senadora, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar sobre as convenções que vêm por aí, né? O Progressistas, ele vem forte com a atual prefeita de Campo Grande, a disputa pela reeleição, e quando a gente anunciou que a senhora viria hoje aqui no nosso programa, eu acho que é uma das perguntas que mais fizeram nas nossas redes sociais, que a pré-candidatura, né, da atual prefeita, Adriane Lopes, não contou com o apoio do Bolsonaro e que o Bolsonaro teria apoiado o pré-candidato Beto Pereira. Aí fizeram a seguinte pergunta que eu vou fazer da forma que escreveram pra gente, pra senhora. A senhora ficou triste com a decisão do Bolsonaro? Ficou magoada com o Bolsonaro? Não, quem está na política, não existe essa palavra magoada. Triste eu fiquei sim. Por quê? Porque nós tínhamos já um pré-acordo muito bem encaminhado, né? Mas na política tudo é possível. A gente até brinca que na política de manhã o tempo fecha, daqui a pouco abre, muda tudo. Então, eu esperava sim, eu achava que era o mais natural, né, o PL vir com o PP, porque nós somos aliados nacionais. O presidente Ciro Nogueira e eu, como vice-presidente, caminhamos junto com o PL em praticamente o Brasil todo, todos os estados do Brasil. Então, quando isso aconteceu, realmente eu fiquei, vamos dizer assim, decepcionada, mas já passou, página virada, fazer eleição, trabalhar, mostrar o que prefeitura é mostrar gestão, mostrar projeto de futuro para a cidade, que é isso que o eleitor de Campo Grande quer. Alguém que tome conta e que possa mostrar o que Campo Grande precisa para o futuro. Uma cidade bonita, progressista, mas que precisa de bons projetos. Campo Grande, nós temos aí um período que eu considero que ficou muito parada. Nós precisamos, assim, a prefeita está há 2 anos só no cargo, né? E nós temos conversado com muita gente para fazer um projeto, né? Já estamos escrevendo esse projeto, que será um projeto de modernidade, um projeto que Campo Grande merece. Bom, houve a especulação do Contar fazer parte aí da vice-candidatura da Adriane Lopes. É verdade ou mentira, senadora, o capitão Contar? Você sabe que na política todo mundo conversa com todo mundo. É verdade, houve sim uma aproximação. O capitão Contar entrou aí em algumas tratativas e agora nós estamos aí finalizando para resolver quem será o vice, né? A Adriane vem conversando aí com várias pessoas e se o capitão Contar aceitar, seria muito bom para a candidatura da Adriane. Bom, e só para reforçar, né, para quem está na escuta, todo o Mato Grosso do Sul, hoje o Progressistas, ele tem as 2 maiores cidades do Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados, com Alan Guedes. Esse não apoio do Bolsonaro a Campo Grande também se reflete a Dourados ou só ficou na capital, que ele não vai apoiar a atual prefeita? Bom, ele fez um acordo com o PSDB, não é o Bolsonaro. O PL e o PSDB fizeram um acordo, e um acordo que envolve outras coisas pós a eleição, visando 2026. Né? Então, Dourados, o que o presidente Bolsonaro me disse é que Dourados ficou a critério do deputado Rodolfo Nogueira. Dourados é uma decisão do deputado e não do PL estadual. Então, o que o deputado escolher vai ser o apoio deles. Exatamente, exatamente.
Senadora, e aí, assim, uma curiosidade, né? Eu lembro que a senhora ocupou a pasta da agricultura na gestão do Bolsonaro. Lá na frente, não vai ficar uma mágoa, não vai ficar ali. Eu não digo mágoa porque é uma palavra muito forte, igual a senhora falou, né? Mas não vai ficar assim, poxa, na hora que eu precisei de você, presidente, o senhor não me apoiou? Não vai ficar essa rusga lá na frente? Eu acho que não. Nós temos que pensar num Brasil maior, nós temos que pensar no Estado brasileiro. E o que é bom? Eu sou conservadora, tá? Eu sou de centro-direita. Eu acho que o Brasil, esse é o modelo, esse é o que nós precisamos para o Brasil. Os valores da família, né? Os valores da liberdade econômica, né? Então, o que nós precisamos pensar é como é que nós vamos, o que é que nós queremos para o Brasil. E eu sei o que eu quero para o Brasil e muito do que eu quero para o Brasil, o presidente Bolsonaro quer também. Então, lá na frente, em 2026, que vai começar a partir de 2025, nós vamos todos ter que sentar, todos que são de direita, para achar o melhor caminho para que a gente ganhe as eleições. O que nós queremos é ganhar as eleições de 2026 com o nosso grupo que pensa, que eu penso como esse grupo todo. É isso que a gente precisa pensar para 2026. Bom, ontem eu estava em casa, pela manhã, eu estava assistindo um programa de televisão sobre agronegócio. E daí entrou o intervalo, senadora, e eu vi direto, né, vários bancos, várias cooperativas falando sobre o Plano Safra, que é um plano recorde anunciado, né, de bilhões de reais. E eu queria a análise da senhora do nosso agronegócio, porque o produtor ele está sofrendo, né, com a variação do dólar, ele está sofrendo com os insumos, está sofrendo com a variação climática também. E eu queria a sua avaliação desses últimos tempos para cá. Olha, o Plano Safra é quase que uma norma, né? Quase que todos os anos você precisa aumentar, porque o Plano Safra, o que é que o Plano Safra do governo, é a subvenção aos juros de mercado. Os juros brasileiros, todos nós sabemos que é muito alto e não cabe na conta do agricultor. Pagar aí 15% de juros, 12% de juros é muito alto. Então, o Plano Safra, o que é? É um recurso que o Tesouro dispõe para fazer uma média e diminuir o valor desses juros que o produtor toma para fazer a sua safra. Ele realmente, esse ano, como no ano passado, no ano retrasado, todos os anos ele cresce. Mas ele é insuficiente para o tamanho da nossa agricultura. Ela cresce mais do que o Plano Safra cresce. Ele foi bom, o governo, eu tenho que admitir que o governo se esforçou para isso, né? E agora, mas o que é que nós precisamos? Não é só do Plano Safra, nós precisamos de juros mais baratos para o grande produtor. É muito difícil, ele pega muito, porque o Plano Safra, ele tem um limite de recursos que o produtor pode acessar, até 3 milhões, hoje eu nem sei, não me lembro hoje quanto está, eram 2,5 milhões. Hoje deve estar acima de 3 milhões. Quem precisa de mais recursos? Precisa ir ao mercado. E aí, tomar 15% de juros é muito alto. O que nós precisamos é de uma economia estável, com juros mais baixos, que aí a gente precisaria menos desse Plano Safra. Agora, o que realmente ficou aquém das expectativas, e para mim é uma grande decepção, foram os recursos colocados para o seguro rural. Eles, além de não terem aumentado, eles acabaram diminuindo. Por quê? Porque houve uma decisão sensata de poder ajudar os produtores do Rio Grande do Sul 100%. Mas isso retirou dos produtores do restante do Brasil que precisam de planos de seguro. Hoje, Mato Grosso do Sul, nós temos a região sul ali, aquela região de Naviraí para baixo, que tem sofrido há 3 anos com muita seca. E tem prorrogação de dívida, tem uma série de problemas acontecendo naquela região. E o seguro é fundamental. E hoje o seguro ficou aí em menos de 1 bilhão, e isso é muito pouco. Nós precisaríamos hoje, no mínimo de 2 bi. Né? E o ideal seriam 4 bilhões para fazer a subvenção do prêmio do seguro. E esse foi, para mim, o ponto mais fraco do Plano Safra. Agora, o produtor brasileiro. A agricultura brasileira, ela é imbatível no mundo todo, ela é sustentável. Falam mal dela, mas é ela quem carrega o Brasil.
Só no Brasil nós temos aí o produtor com reserva legal de 20% a 80%. Na Europa é 4% e eles estão lá fazendo uma reclamação enorme sobre isso. Então, o agricultor brasileiro, ele tem que ser considerado pela população brasileira, porque ele que traz a segurança alimentar. Todo país que precisa de paz, ter tranquilidade, precisa de uma agricultura forte. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem isso. Então, a população urbana brasileira precisa dar créditos e tem que comemorar o agricultor brasileiro todos os dias quando tem na mesa comida em abundância. Bom, a senhora tem acompanhado a situação do nosso Pantanal, né? A senhora falou do Rio Grande do Sul, houve uma tragédia climática, né, no sul do país, e a gente tem outra aqui, né, a devastação do nosso Pantanal. E até foi anunciado com a Marina Silva, quando ela veio da última vez, a primeira, não agora, que quase sua totalidade dos incêndios teriam sido provocados pela ação humana, né, de produtores ou fazendeiros da região do Pantanal. Como que a senhora analisa a visita da Marina Silva e o nosso bioma? Bom, primeiro, eu acho que a ministra é muito ruim ela dizer que foi provocado por produtores rurais. Primeiro, porque o produtor rural ele precisa do capim, mesmo seco, para criar o seu boi. Ele ter lá a sua terra incendiada, queimada, é um problema seríssimo. Ele acaba retirando o gado. Principalmente nessa época do ano, que está muito cedo ainda. A seca, ela começou com 2 meses de antecedência. O Pantanal vem sofrendo já um ciclo de seca há mais de 3 anos. Começou lá atrás, em 2020, com aquele incêndio que queimou, que matou um monte de bichos do Pantanal, que foi aquela coisa, e esse ano, de novo, um incêndio muito forte. Então, é muito ruim dizer, se o incêndio, claro que a grande maioria das vezes, ele é provocado, mas tem muito incêndio em beira de rio, que é provocado por gente que vai pescar, deixa ali a sua fogueirinha acesa, né, a brasa que não morreu. Tem gente que, eu vi aí uma reportagem, alguém que foi colher um mel e você usa o fogo e precisa a população estar consciente, né, e ter cuidados numa época como essa. Agora, você sair acusando, hoje você tem tecnologia para saber quem pôs fogo, quem não pôs, você tem hoje métodos para poder apurar isso de maneira correta, sem você colocar a pecha no produtor rural, que isso é muito ruim. Bom, ao vivo comigo a senadora Tereza Cristina, do PP, também presidente do Partido Progressista em Mato Grosso do Sul, ao vivo para todo o estado. Senadora, chegou uma pergunta aqui que é interessante. Com a desistência do atual presidente dos Estados Unidos, né, para a reeleição de Joe Biden, e com a candidatura do Trump, isso seria bom para o Brasil, caso o Trump seja eleito? Olha, o Trump, para o Brasil, né, ele tem um alinhamento grande com a direita. Né? O Trump é conservador. Então, eu acho que os Estados Unidos, né, é uma economia tão forte, tão pujante, que, vamos dizer assim, o Brasil ainda é muito pequenininho e não é tão dependente assim dos americanos. Mas eu acho que para o meu campo da política, para o que eu milito, eu acho que o Trump seria muito, muito bom. Né? Mas temos que esperar. Você viu a desistência do Joe Biden. Há muitos anos não acontecia isso, só o Johnson, né, que não foi candidato à reeleição. Então, isso realmente vai mexer muito com a política americana. Nós temos que ver quem vai ser o indicado, se vai ser a Kamala Harris ou se vai ser um outro democrata, para a gente saber a influência. É claro que cada partido a gente conhece como é que ele age em relação à política exterior dos Estados Unidos. E aí, nós temos que ver aí, e eu torço pelo Trump. 7h23. Tem mais uma pergunta aqui, senadora. Como que fica a relação do PP com o PSDB e o atual governador Eduardo Riedel? Não, Eduardo Riedel, eu fiz a sua campanha e eu defendi de unhas e dentes. Eu continuo apoiando o governador Eduardo Riedel, que tem sido um ótimo governador, tem feito a diferença aqui no nosso estado, então eu sou sua parceira. No campo da política, ele está no PSDB ou no PP.
Nós vamos agora, tem muitos municípios do Mato Grosso do Sul que nós estamos juntos, nós não estamos em Campo Grande, mas nós estamos em... ontem eu estive em Camapuã. Em Camapuã nós estamos juntos. Em vários municípios aí, mais de 30 municípios, a gente está junto. O PSDB, ou o PP na cabeça, o PSDB de vice, ou vice-versa. Enfim, é da política, gente. Não existe essa coisa. Mas eu continuo amiga do Eduardo Riedel, meu querido amigo, e que é um grande governador. Sem dúvida, sem dúvida. E ontem até publicaram, né, nas redes sociais, acho que foi o Jaime Verru que publicou, a fábrica lá em Ribas do Pardo começou a operar uma parte, né? Todo mundo comemorou, celebrou. Eu achei muito bacana essa iniciativa. De fato, é o desenvolvimento. Mas, senadora, sabe o que eu lembro? Eu lembro muito bem a senhora subindo no palanque do PSDB, né? Na época do Riedel, e chega no debate eleitoral, o candidato à presidência na época, o Bolsonaro, vai e fala do Contar. A senhora falou assim, putz, o que faço comigo? Como que a senhora reagiu, senadora? Como que a senhora reagiu? Como eu sempre reagi. Eu sou uma pessoa na política do diálogo, do equilíbrio, mas eu tenho lado. Eu estava apoiando Eduardo Riedel naquele momento e continuei, não mudei um milímetro, como agora eu fiz com a prefeita Adriane. Eu apoio a prefeita Adriane e não vou recuar um milímetro desse meu apoio. Palavra dada é palavra para ser cumprida. E olha, uma madrinha e tanto, né? Uma madrinha e tanto. E tanto. 7h25. Senadora, tá indo para Dourados então agora? Sim, senhor. Saindo daqui da rádio da cidade direto para Dourados. Bom, o pessoal de Dourados está na escuta também ali, a região de Douradina, Glória, Fátima do Sul, pela 101.9, lá FM Cidade de Dourados e região. O Partido Progressista, ele ganhou musculatura nos últimos tempos, né, senadora? Ele se fortaleceu muito, né? Com certeza. Aqui no estado, hoje, nós temos 19 prefeitos, né? Temos 36 candidaturas a prefeitos, temos acho que 19 ou 18 vice-prefeitos, temos muitos vereadores, né? E o partido vem crescendo. Hoje ele é o segundo maior partido do estado. É o segundo? É o segundo. Bom, pessoal... E tivemos 51% dos votos. Como eu tive uma votação muito expressiva e teve quase 1 milhão, né? Não, 800 Por 830 mil. Então, hoje, vamos dizer, o PP, se você olhar o percentual de votos, hoje o PP tem 51% dos votos do estado foram para o PP nas últimas eleições. Chega uma pergunta aqui, eu vou refazer, né? Eu vou fazer, aliás, antes da gente encerrar e eu liberar aqui a senadora. É verdade ou é mentira? Eu já tinha escutado essa história. O nome da senhora ventilado como uma pré-candidata à presidência da República. Olha... Já ouviu essa história? Já ouviu essa história? Olha, eu já ouvi vários jornais, vários... jornalistas me perguntam, é porque eu sou mulher, eu sou uma senadora, sou líder do PP no Senado Federal. Então, o meu nome circula, mas ser presidente da República, primeiro eu brinco que é destino. Você nasce com a estrela para aquilo. Segundo, você não é candidato de si próprio. É claro, eu estou pronta para ajudar o meu país, né? Quero participar desse jogo de alguma maneira, né? Não necessariamente sendo candidata, mas eu quero participar porque eu acredito que nós podemos fazer um Brasil melhor do que nós temos hoje. Vou refazer a pergunta. Tem vontade, senadora, de ser uma presidente? Quem não tem? Se você puder, tiver as condições, quem não tem? Seria, né? Eu seria hipócrita de estar dizendo aqui que, né? Quem não tem? E como que fica o progressista com o PT, por exemplo? Lula no poder, como que fica essa relação? Olha, o Progressistas, ele é, vamos dizer, oposição ao governo PT. Lula, né? Mas é claro que é uma oposição civilizada. Não é a gente, se tiver algum projeto que passe pelo Senado, do governo, e que seja um projeto bom para o país, nós vamos votar, né? Agora, nós não somos aliados de uma série de coisas. Na maioria das vezes, a gente tem pensamentos diferentes e opostos. Mas eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, ser civilizado, ouvir. E a oposição é muito bom para a situação, por quê? Porque a gente traz a reflexão de um lado e de outro. Porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Então, eu acho muito bom a gente ser... O PP é oposição ao governo do PT.
Bom, preciso liberar a senadora Tereza Cristina. Senadora, adorei o bate-papo. Eu a encontrei, né, em alguns momentos também. Falei, senadora, tô te esperando. Eu lá mandava o WhatsApp. Aí o pessoal de Brasília entrava em contato comigo. Que bom que deu certo. Volto a falar. Eu admiro demais seu trabalho. Te acho muito inteligente, muito inteligente. Torço pelo seu futuro, torço pelo seu destino e eu torço pela sua candidatura, pré-candidatura à presidência. Ave Maria, muito obrigada. Falei, tá bom? Falei. Obrigada, Rodrigão. Senadora, boa viagem. Obrigado, um ótimo dia, uma boa semana para todos nós, sul-mato-grossenses. Amém. Beijo Amém. no seu coração. Amém.